Bom, eu quero agradecer a você o convite, né, a oportunidade de falar com vocês hoje sobre identidade negra e autoestima, uma abordagem sociológica. A plateia é de psicólogos, psicólogas, estudantes de psicologia, e está aqui a socióloga para falar do mesmo assunto, puxando a brasa para a minha sardinha da sociologia. Então, eu vou começar pensando o que é autoestima. Literalmente, autoestima é estimar-se a si mesmo, a si mesma. Então, autoestima é se gostar. É achar que nós temos valor, que somos inteligentes, que contribuímos para o bem-estar geral. É se olhar no espelho e gostar da imagem refletida. Em suma, nós cultivamos autoestima quando nos sentimos bem na própria pele. O interesse da psicologia pela autoestima é evidente, já que o termo tem a ver com o ego, com o eu. Mas e a sociologia? Se a sociologia é a disciplina que estuda as relações humanas, o comportamento humano em grupo, como ela aborda uma qualidade individual? O ramo da sociologia, chamado psicologia social, se ocupa do desenvolvimento do eu em resposta ao que os outros esperam de nós num determinado contexto social. Quem são esses outros? Os mais importantes, porque são os primeiros e porque, em tese, têm um interesse especial em nós, são a família. Cada vez mais importante, os outros também são a mídia, porque estamos, inclusive as criancinhas, passando mais e mais tempo sendo entretidos por ela, pelos meios de comunicação de massa, principalmente isso que a gente está aqui agora, a internet. Mais tarde tem a escola, os amigos, colegas de trabalho e por aí vai. Então, para a sociologia, todo o comportamento e as atitudes dos indivíduos advêm das relações sociais. Ninguém nasce com ou sem autoestima. A gente nasce com instintos. Estou com fome, me dá comida. Me limpa, me ama, senão não consigo me desenvolver. No começo do século XX, Charles Horton Cooley desenvolveu o conceito do eu refletido no espelho. Minha tradução livre para o Looking Glass Self. O eu aparece quando interpretamos como os outros nos veem, como imaginamos o que os outros pensam de nós e como nos sentimos quanto a isso. Assim, se a nossa percepção de como os outros nos veem é positiva, o resultado é um eu positivo. Se, por outro lado, julgamos a imagem que vemos refletida no outro negativamente, se percebermos menosprezo ou indiferença, tenderemos a ter uma baixa autoestima. Resumindo, a autoestima depende da autoconfiança e isso é produto do que ouvimos sobre nós. Sendo assim, o inferno são os outros, como escreveu Sartre, mas os outros também podem ser o paraíso. Da mesma forma, a resposta à pergunta quem sou eu, ou seja, a nossa identidade, também é produto das relações sociais. A identidade é relativa, resultado do contexto social, do momento histórico e da agência humana. O que eu quero dizer com isso? O contexto social são os grupos a que pertencemos, as pessoas com quem encontramos no dia a dia, pode ser até um encontro fortuito, alguém que esbarrou na gente. O momento histórico são as respostas a quem somos, baseadas nos nossos status sociais, que vão variar dependendo da época. Certamente, ser uma mulher negra em 2021 é diferente de ter sido uma mulher negra em 1821. Provavelmente, em 1821, não só pela falta da tecnologia, mas por outras questões, eu não estaria aqui conversando com vocês. E a agência humana tem a ver com o fato de que nós não somos robôs. Portanto, por mais que sejamos influenciados pelo que os outros pensam de nós, temos o livre-arbítrio de aceitar ou contestar a ideia deles. E a identidade e a autoestima negras, como ficam com isso tudo? Tanto o contexto social passado quanto o presente
tornam mais difíceis o desenvolvimento da autoestima plena para aqueles que se identificam e são identificados como negros. Isso porque ser membro de um grupo de minoria implica lidar com o estigma acoplado àquele grupo. Segundo Irving Goffman, o estigma é uma marca negativa, um rótulo que diminui o grupo e seus membros. Por exemplo, quando eu era pequena, havia duas piadas bem conhecidas que estereotipavam a cor e os traços dos negros. Uma era do Band-Aid. Há muito tempo que eu não escuto essa suposta piada. A menina foi à farmácia para comprar Band-Aid cor da pele. E aí o balconista fala para ela: não, não tem, vai à loja de ferragens comprar fita isolante. Essa era a piada. E a outra era: quando é que o negro é bonito? Quando é que o preto é bonito? Quando ele chega atrasado ao trabalho e o patrão fala: bonito. Voltando à ideia do espelho, uma pessoa que cresce ouvindo essas piadinhas, que hoje em dia são chamadas de microagressões, vai ter que trabalhar dobrado para diminuir o impacto que elas têm na sua autoestima. E eu não estou nem levando em consideração questões importantes como a idade do indivíduo, né, a adolescência, essas coisas todas. Tem épocas que a gente questiona mais a nossa identidade, independente de raça ou etnia. E embora as piadinhas possam ser menos proferidas hoje, referir-se aos negros como macacos, taxar seus traços físicos de feios, continuam. Ludmilla, Michelle Obama e tantas outras que o digam. Mas como diminuir o impacto disso se há uma abundância de negatividade sobre muito o que tem a ver com os negros? A estratégia é conhecer melhor a nossa história, os nossos êxitos, o que é positivo sobre nós. Vocês já ouviram falar no Dr. Carter Goodwin Woodson? Ele foi o divulgador dessa ideia. Fábio, seria possível você postar a foto do Dr. Woodson? Eu vou ler para vocês trechos de uma crônica que escrevi sobre o Dr. Woodson. Está aí, Dr. Woodson. Escrevi sobre ele no ano passado. O dia 1º de fevereiro marca o começo do mês da história negra nos Estados Unidos. A ideia para essa comemoração veio do Dr. Carter G. Woodson, 1875-1950, o primeiro negro a se formar doutor em História na Universidade de Harvard, tendo antes se formado na prestigiosa Universidade de Chicago. E ele se formou em Harvard com uma precoce idade de 27 anos. Acredito que seria justo dizer que o Dr. Woodson foi pioneiro nos estudos da diáspora africana, se considerarmos que ele se concentrou no estudo das contribuições dos negros à sociedade. Seus muitos êxitos acadêmicos incluem a fundação, em 1916, do Journal of Negro History, revista de História Negra, ainda em circulação sob o nome Journal of African American History, e a publicação de mais de 15 livros sobre o tópico. Por todos os seus feitos, o Dr. Woodson é considerado o pai da história negra. A dedicação do Dr. Woodson ao estudo da história afro-americana tinha um propósito bem prático: informar ao país o quanto devia aos africanos escravizados e a seus descendentes. Foi nesse espírito que, em 1926, ele sugeriu a criação de uma Semana da História Negra, a segunda semana de fevereiro, quando Abraham Lincoln e Frederick Douglass haviam nascido. O Dr. Woodson sabia, e nós sabemos, que os seres humanos, principalmente as crianças, precisam desenvolver sua autoestima a fim de serem bem-sucedidos na vida. É muito difícil conseguir isso se tudo o que ouvimos sobre o nosso grupo é fracasso. Precisamos conhecer nossa história para nos fortalecermos contra palavras e atos cujo fim é nos derrubar. Em A Deseducação do Negro, e essa é a minha tradução de The Miseducation of the Negro, publicada em 1933, o Dr. Woodson escreveu o seguinte, e isso também é minha tradução: quando você controla o pensamento de um homem, você não precisa se preocupar com seus atos. Você não tem que dizer a ele para não ficar aqui ou acolá. Ele achará seu lugar apropriado e permanecerá lá.
Você não precisa direcioná-lo à porta dos fundos. Ele irá para lá sem que lhe o digam. De fato, se não houver porta dos fundos, ele criará uma para o seu benefício especial. Sua educação torna isso necessário. O mesmo processo educacional que inspira e estimula o opressor com a ideia de que ele é tudo e conseguiu realizar tudo de bom, deprime e amassa ao mesmo tempo a chama de genialidade no negro ao fazê-lo sentir que sua raça não vale muito e nunca irá alcançar os padrões de outros povos. O negro que é educado assim é um risco para a raça. Não nos esqueçamos que, naquela época, já fazia 3 décadas que a Suprema Corte dos Estados Unidos tinha estabelecido a segregação racial legal em todo o território, comumente chamada de a doutrina dos separados mais iguais. Só que a separação racial não tinha nada de igual. As crianças negras no sul dos Estados Unidos, quando estudavam, eram rotineiramente arrancadas das escolas à época da colheita para labutar na lavoura juntamente com suas famílias. A maioria dos negros era analfabeta. Os que conseguiam estudar, não raro, eram contratados para empregos aquém de suas qualificações. Os negros eram proibidos de votar por intermédio de todo tipo de subterfúgios. Quem desafiasse aquela norma se arriscava a pagar com a própria vida. Os negros eram aterrorizados pela Ku Klux Klan, uma associação fundada por brancos sulistas pobres que temiam competir economicamente com os ex-escravos, que operavam com a bênção, ou pelo menos a vista grossa das autoridades, muitas das quais também eram membros do clã. Por fim, os negros, homens, mulheres e crianças, eram linchados com impunidade, já que o linchamento não era crime. Em suma, a decisão da Suprema Corte foi uma decisão racista, posta em prática social, econômica e politicamente durante 58 anos. Quando foi cancelada em 1954 por outra decisão da Suprema Corte, continuou a ser praticada de fato. O que sustenta a prática é a ideologia segundo a qual os africanos e seus descendentes não são totalmente humanos e, por isso, são menos inteligentes e menos merecedores da proverbial fatia da torta. O mês de fevereiro se tornou o mês da história negra somente em 1970, quando o movimento pelos direitos civis se radicalizou, graças aos esforços dos corpos discente e docente da Universidade Estadual Kent. O país inteiro começou a comemorá-lo em 1976. Pelo menos durante o mês mais curto do ano, poderíamos nos lembrar que é impossível compreender os Estados Unidos sem tudo o que os negros, pessoas de cor, pretos, afro-americanos, africano-americanos fizeram para construí-los. Refiro-me às suas contribuições físicas. Pessoas escravizadas construíram a Casa Branca, por exemplo, e a tudo o que o país lhes deve culturalmente, não só na arte e nos esportes. Um médico negro descobriu o fator RH sanguíneo. Um cientista negro projetou o sinal de trânsito. Um físico negro possibilitou a Edison inventar a lâmpada. Um inventor negro fez o país inteiro comer pasta de amendoim. O mês da história negra é para nós, não somente as crianças em idade escolar, fazermos um Google dos nomes deles todos e de tantos outros. E eu escrevi isso ano passado, então eu terminei como 2020 é um ano bissexto, temos mais um dia para fazer isso. Podemos fazer o mesmo no Brasil. É preciso nos apoiar nos grupos que nos permitem aumentar nossa autoestima em meio à negatividade. Precisamos dar valor às nossas próprias árvores, ou seja, nossas ancestrais, pois não estaríamos aqui sem eles e elas. E também precisamos saber quem foram os irmãos Rebouças, quem foi Zumbi dos Palmares, Luiz Amaim, seu filho Luiz Gama, José do Patrocínio, Cruz e Souza, Mestre Valentim, e mais recentemente Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez e tantas outras pessoas. Precisamos ler Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e Machado de Assis. Sobre esse último, escrevi o seguinte em 21 de junho do ano passado. Fábio, você poderia colocar as fotos do Machado de Assis, por favor? Ah, obrigada. Eu escrevi: na corte do Rio de Janeiro, há 181 anos, nascia Joaquim Maria Machado de Assis, o maior escritor da língua portuguesa. E olhem que eu adoro essa de Queiroz.
3 anos atrás, o Google me lembrou disso ao ilustrar sua página com uma caricatura dele. As duas fotografias do romancista, contista e poeta estão aqui de propósito. Não se trata de uma tentativa minha de imitar o falecido Andy Warhol com seus quadros multiplicados, nem de seguir a prática recente de modificar imagens através de aplicativos. A primeira foto de Machado de Assis corresponde à imagem dele com a qual crescemos, um homem branco ou quase branco. A segunda foto, segundo pesquisas mais recentes, retrata Machado de Assis como ele era, um homem negro. A obra de Machado de Assis era obrigatória no antigo primeiro grau. Meu livro favorito era e é Contos Fluminenses, histórias super cativantes, em que ele relatou com mínimos detalhes os humores, os pensamentos e o comportamento de cariocas do século XIX. A cidade era também personagem importante nos contos dele. Até hoje, é necessário conhecer sua produção literária a fim de se aprender a escrever bem e a apreciar uma excelente escrita. Embora soubesse que Machado de Assis era filho de uma portuguesa branca com um negro brasileiro, nunca me foi dito que ele lembrava seu pai na cor da pele. Anos depois, já na Faculdade de Ciências Sociais, aprendi que uma grande preocupação da elite da Primeira República, 1889-1930, era diluir o sangue africano que corria solto pelas veias do povo, inclusive da própria elite. Envergonhados com a declaração de Arthur de Gobineau, que vaticinara em meados do século XIX que o Brasil estava fadado ao fracasso por ser tão negro e tão racialmente misturado, e enamorados da ideologia eugenista da virada do século, que alegava ser o negro inferior ao branco, políticos e intelectuais da época procuravam uma solução para o problema nacional. Na virada do século, já era óbvio que os brasileiros de ascendência africana haviam não só construído o país com seu trabalho braçal não remunerado, mas também tinham fincado a base da cultura brasileira, seja na música popular e clássica, na arquitetura, na engenharia, na escultura e na literatura. Porém, como admiti-lo se a ciência pontificava que os negros eram incapazes de produzir conteúdo intelectual e artístico de qualidade? Para esconder esse complexo de inferioridade, foram se embranquecendo os retratos de brasileiros ilustres que hoje seriam chamados de afrodescendentes, clareando sua pele e modificando seus traços negroides. Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras e seu primeiro presidente, foi um exemplo. Mário de Andrade, um dos expoentes do modernismo brasileiro, foi outro. Só neste século começaram a aparecer retratos mais realistas desses grandes autores. Quando eu fazia mestrado em antropologia na Universidade de Nova York, tive uma colega judia que uma vez me disse que ver televisão com a avó era uma oportunidade de reafirmação de sua etnia. Segundo ela, sua avó sempre apontava para a televisão quando um artista judeu, uma artista judia, aparecia na tela e proferia: ele é um de nós, ou ela é uma de nós. Considerando que essa história tem mais de 3 décadas, a afirmação da avó da minha colega era significativa porque até a década de 1960 era costumeiro os judeus adotarem nomes aparentemente ingleses a fim de escapar do antissemitismo. Assim, Lee Jacob era um deles. Edward G. Robinson, Emmanuel Goldenberg era um deles. Lauren Bacall, Betty Persky era uma delas. June Allison, Ella Geisman era uma delas. Danny Kaye, David Kaminsky, Tony Curtis, Bernie Schwartz, Jaja Gabor, Sarah Gabor, Kirk Douglas, Isur Danielovich, Sid Charisse, Tula Finkley, Charles Bronson, Charles Bushinsky e tantas outras faziam parte do grupo, mesmo que os gentios não o soubessem. A sensação de pertencimento reforça os laços de um grupo e aumenta a autoestima dos que o integram. Por isso, o resgate do retrato de Machado de Assis me faz pensar como a avó da minha colega. Ele é um de nós. Hoje em dia, é muito mais fácil conhecer nossa história e nosso presente, porque está tudo no celular, então está na palma das nossas mãos. Quando nos conhecemos, reconhecemos nosso valor. E quando reconhecemos nosso valor, reivindicamos uma mudança na maneira como somos vistos e nos lugares que ocupamos na sociedade.
Essa atenção precisa estar presente não só no Dia da Consciência Negra no Brasil ou no mês de novembro, mas na nossa vivência cotidiana, para alimentar positivamente a nossa identidade e a nossa autoestima. Mas como estamos no mês de novembro e o Dia da Consciência Negra é na sexta-feira que vem, no sábado que vem, desculpem, vou finalizar lendo para vocês o que eu escrevi sobre ele 8 anos atrás. Na última semana, apareceu uma espécie de protesto contra o dia de hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Este dia seria desnecessário, pois precisaríamos de 365 dias da consciência humana. Como negra, cientista social e pesquisadora de relações raciais, discordo plenamente. Para começar, o tal protesto implicitamente sugere que comemorar a consciência negra por um dia é racista, já que somos todos humanos. Isso seria muito bonitinho se fosse levado à risca, só que não é. Calcula-se que 10 milhões de africanos migraram à força para as Américas para trabalhar de graça entre o século XV e o século XIX. A maioria deles, em torno de 4 milhões, foram para o Brasil, o último país das Américas a abolir a escravidão, em 1888. A escravidão foi um sistema econômico extremamente eficaz para a colonização das Américas e para enriquecer os traficantes e donos de escravos. A acumulação de riqueza nas costas, nos braços, nas pernas e nas cabeças dos escravos permitiu o florescimento do capitalismo mundialmente. Aos escravos, nada além de suicídio, açoites, terrorismo, humilhação e pobreza. É errado pensar que os africanos foram escolhidos por terem a pele negra, mas é verdade que uma ideologia de inferioridade foi desenvolvida a posteriori para mantê-los na condição de escravos. Simplesmente falando, os escravos não eram considerados humanos, mas bestas de carga. Desumanizá-los permitiu todas as atrocidades que caracterizaram o regime de escravidão e mais, impedir a sua completa e igual inserção na sociedade uma vez libertos. É fato que até hoje seus descendentes são passíveis de tratamento desigual a qualquer momento em qualquer das sociedades outrora escravocratas, justamente por serem negros. Vide as estatísticas gritantes sobre assassinatos de negros que continuam impunes. O nome disso é racismo. Os brancos brasileiros, ou seja, aqueles que costumavam esconder as fotografias das avós mais escuras, mas adoram enaltecer a cultura brasileira, isso é, samba, mulatas e feijoada, perante os estrangeiros, eram fãs de dizer que não existe isso no Brasil. O interessante é que a maioria dos brasileiros só começou a admitir sua afroascendência quando as políticas de ação afirmativa tornaram ser negro vantajoso pela primeira vez na nossa história. É muito conveniente para alguns ignorar a persistência do racismo, como se trazê-lo à baila o exacerbaria. Pelo contrário, é o silêncio que permite a sua persistência. Portanto, temos mais aqui enaltecer Zumbi, João Cândido, Luiz Gama e tantos outros de quem nunca ouvimos falar num dia do ano, sim. Quando todos os seres humanos reconhecerem a sua humanidade, talvez sim possamos celebrar 365 dias de consciência humana. Até lá, e eu não sei quando será, isso é conversa para boi dormir. Eu termino aqui, mas eu digo que se vocês estiverem interessados em lerem mais sobre essas figuras, as minhas observações, eu estou relançando Racismo Lá em Cá, 60 Crônicas, um e-book que eu publiquei ano passado. O relançamento vai ser em breve, então me sigam nas redes sociais, no Instagram e no Face, Vânia Penha Lopes, underline PHD, no Instagram, e no Face, Vânia Penha Lopes.phd, para saberem quando vai estar à venda de novo. Muito obrigada.